Alô, fala galera, muito boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Áudio bom, vídeo bom, 100%? Manda aí pra mim no chat. Tem algumas carinhas conhecidas aqui que eu tô dando uma olhada nesse chat. O Wanderzão, brother, tá na área. Mentorado brabo, bora pra cima. Alisson marcando presença sempre. Boa, boa. Galera, seguinte, ó, o Luan também tá na área. Seguinte, hoje esse conteúdo ele é focado muito na prática, no dia a dia operacional do gestor de tráfego, gestor que trabalha com e-commerce. Todo mundo aqui gerencia pelo menos um e-commerce? Manda aí para mim no chat. Quem gerencia e-commerce? Manda aí. E quem não gerencia, mas quer trabalhar e-commerce como cliente? Pra vocês terem uma ideia, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu caí nesse mundo do tráfego pago. Descobri isso em 2014 porque eu criei um e-commerce para mim, na época. E eu me direcionei muito nesse sentido. Meu primeiro cliente foi um e-commerce em 2017, quando eu pivotei e fiz da gestão de tráfego a minha profissão. E a gente se direcionou muito para e-commerce. Mas eu já trabalhei com negócios locais, produtos digitais, o meu próprio produto, mas já lancei, já coproduzi experts com outros produtos digitais. E na minha opinião, o e-commerce é o melhor negócio para o gestor de tráfego poder trabalhar. Por que que eu acredito nisso? Porque ele tem um certo nível de complexidade operacional. É mais difícil trabalhar e-commerce do que trabalhar negócio local, por exemplo. Só que, comparado com o ecossistema de produtos digitais, infoprodutos, o e-commerce, eu julgo que ele é mais simples de se trabalhar. Para a gente conseguir gerar resultado para um e-commerce, a gente precisa desenvolver habilidades específicas que são altamente treináveis e replicáveis e que para um produto digital, para um infoproduto, cara, para gerar resultado, foge muito de tráfego, vai muito para copy, vai muito para essas estratégias digitais. E um e-commerce, você consegue ter um número de clientes dentro da sua carteira de e-commerce muito maior do que de produtos digitais em termos comparados a negócios locais, por exemplo, você não consegue absorver tanto dentro da sua carteira, negócio local você consegue mais, né? Porém, normalmente, o cliente que tem um e-commerce, ele pode pagar mais para um gestor de tráfego do que um negócio local. Por quê? Porque normalmente ele pode escalar mais e ele tem mais margem do que um negócio local, tá? E, pô, tô completando 8 anos que eu presto serviço de gestão de tráfego. E até hoje, para mim, o e-commerce é o que eu mais gosto de fazer e para mim é o que traz uma maior rentabilidade como gestor de tráfego, tá? E aí a gente entra em um ponto que é a questão de gerar resultado para o e-commerce. Vocês veem direto aí o famoso ROI no talo, né? Eu cunhei esse termo em 2018, inclusive eu registrei a marca. ROI no talo é marca registrada minha. Esse termo eu lancei em 2018 e a parada pegou e muita gente fala isso hoje, né? Quando tem um alto retorno sobre investimento, um ROI alto nas campanhas de anúncio online, dentro de Meta, dentro de Google e por aí vai. E quando a gente pensa em gerar resultado para e-commerce, a gente sabe muito bem, quem está nessa luta aí, trabalhando com e-commerce, sabe muito bem que tráfego é meio. Tráfego é meio de campo. Tráfego é o Ronaldinho Gaúcho ali distribuindo para o Cristiano Ronaldo lá na frente matar, fazer o gol, e quem converte é o site. A gente direciona as pessoas para o site. Agora, quem converte é o site. Uma boa experiência de compra, uma boa jornada, um bom produto, uma boa oferta, porque se a gente tem algum gargalo na jornada do cliente, cara, esquece. Pode ter o melhor gestor de tráfego do mundo, pode ter toda a verba do planeta, pode ter os melhores criativos, pode ser a melhor marca, não vende, porque tem um problema na jornada. E eu vou dar um exemplo. Recentemente a gente absorveu um cliente aqui na agência Rei, já deve estar fazendo quase um mês.
É uma marca grande, mas uma marca grande que trabalha mais o atacado, trabalha mais em multimarcas, revende para multimarcas, e eles estão querendo entrar mais forte no e-commerce agora. Cara, tem quase um mês que a gente está tentando resolver os problemas de navegabilidade, de jornada do cliente no site, porque é um site desenvolvido em uma plataforma que é a Vitex e tá cheio de problema no checkout. Você não consegue concluir uma compra. E, pô, a gente fez inúmeras reuniões com o cliente, compartilhando tela, fazendo teste com o cliente na hora. Olha aqui. Vamos lá na biblioteca de anúncio, vamos clicar no anúncio, vamos para o site, vamos fazer jornada de compra. Chega no checkout, você não consegue digitar o número da sua casa, o apartamento e por aí vai, você não consegue concluir a compra. De nada adianta todas as etapas anteriores se a casa não estiver pronta para receber o tráfego. Agora, como que a gente consegue identificar os pontos de gargalo? A gente tem que ter um entendimento do funil de toda a etapa do cliente para a gente conseguir descobrir, opa, peraí, onde que está o problema? Pô, o problema será que está no tráfego de fato? Porque muitas das vezes, nós gestores de tráfego, sofremos com isso, cara. O mercado de performance, ele é duro, e ele é injusto, porque na maioria das vezes, a bucha vai cair em cima da gente, e aí cabe a gente orientar para resolver aquele problema ali. Então, às vezes, será que o problema é no tráfego? Então vamos ver. Quais são as métricas que vão indicar se o problema está no tráfego diretamente? Diretamente, tá? Não é indiretamente, não. Manda aí para mim. Quais métricas, galera, indicam, podem indicar que o problema do baixo, o ROI no ralo, não é o ROI no talão, o ROI no ralo, tá vindo por conta do tráfego? Quais são as métricas? Manda aí para mim, deixa eu ver se vocês estão ligados na parada. CAC muito alto, onde está o gargalo? Pergunta ampla, não tem como. O CAC é o custo por aquisição, é o final de tudo. O CAC, ele é métrica primária, mas ele não indica em nenhum momento onde que está o gargalo. Custo por resultado, custo por aquisição. Ó, o Vitor mandou aqui. CPS, custo por sessão, CPM. Pode indicar que o problema não está no tráfego. Depende. Depende. Por quê? Eu concordo e também não concordo, porque aí que tá a parada, aí que tá a mágica. E por isso que um gestor de tráfego qualificado, que entende mesmo do dia a dia operacional de um e-commerce, de gerar resultado para um e-commerce, ele sabe que ele vai ter que analisar várias métricas em conjunto para saber o cerne daquele problema ali. Então, por exemplo, custo por sessão. Por que que o problema pode estar no tráfego, por exemplo? Cara, custo por sessão é quanto você está pagando para uma pessoa visitar o site. Pensa comigo, se você está direcionando para um público-alvo que não é o público do seu cliente mandou o criativo para conversar com o público X e você segmentou no gerenciador, nos conjuntos de anúncio, o público Y. Custo por sessão pode ficar mais alto. Por quê? Porque o criativo ele não está comunicando com o público-alvo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, extremo, tá? Para ficar fácil de entender. Suponha que um, tem um e-commerce que vende um produto para um senhor de 60 anos melhorar a dor de coluna dele. Beleza. Seu cliente vai te entregar o criativo lá de um doutor falando que aquele produto é bom para o senhorzinho de 60 anos e mostrando uma prova social do senhorzinho de 60 anos. Aí você vai lá na Meta e você cria um conjunto de anúncio veiculando público 18 a 65 anos mais e, porra, você tá pegando um público de 18 anos que não é o foco. Então pode estar aparecendo muito anúncio para um público novo e que o produto não conversa com aquele público ali. Então o erro é do gestor de tráfego. Agora o CPM, custo por 1.000 impressões. Cara, a gente não controla o leilão da Meta e realmente o problema não é diretamente no tráfego pago. É uma conjuntura de fatores que
tá gerando um CPM mais caro naquele momento. Por exemplo, Black Friday, custo alto pra caceta. A gente vê aí CPM triplicar com relação a outubro, setembro, na época de Black Friday ali em novembro. Connect Rate, muito bom. A Tafnis mandou aqui. O que que é o Connect Rate? Quando a pessoa vê um anúncio, ela clica no seu anúncio e vai para o site, a gente espera que o site abra. Agora, se a gente tem ali menos de 80% clicando no seu anúncio e abrindo o site, tem alguma coisa errada. Então vamos supor que seu Connect Rate está em 70%. Significa que das 100 pessoas que clicaram no seu anúncio, 70 dispararam o evento de page view, visualização de conteúdo no site. 70% para baixo é um indicativo de ter um problema no site. Por exemplo, o site está demorando muito a carregar. Então, são inúmeras métricas para a gente poder analisar e entender se aquilo ali é um problema direto do tráfego ou não. E aí, o que a maioria dos gestores de tráfego fazem? Olham essencialmente, exclusivamente para gerenciador de anúncio, tipo gerenciador da Meta, gerenciador do Google. Não está errado ficar olhando para o gerenciador. Obviamente não. Pô, a fonte de tráfego está ali. Quem fala que não tem que olhar para gerenciador de anúncio, só tem que olhar para GA4, Google Analytics, para tomada de decisão do que você vai fazer na fonte de tráfego. Cara, tá errado, não é assim que funciona. Você tem que fazer uma análise holística daquele e-commerce ali. Então, quais fontes de tráfego você usa, ferramentas para mensuração, tá? E pensando exatamente nisso, quais ferramentas, o que que a gente pode utilizar para gerar mais insight para a gente conseguir melhorar o resultado, que eu vou compartilhar com vocês aqui a ferramenta que a gente usa para poder fazer análise avançada para e-commerce para a gente puxar mais resultado. Que pensa bem, a gente tem e-commerce hoje aqui na agência Rei que está investindo R$ 300.000 por mês. E não é tipo dropshipping, não. Não é encapsulado milagroso, não, que promete a cura do câncer. Nada disso. E-commerce de moda feminina, para vocês terem ideia. Investindo 300k mês em ads. Cara, a gente ficar limitado só a gerenciador de anúncio, a gente perde um potencial grande de otimização, porque qualquer coisinha, por 5% já é muita coisa. 5% a mais de resultado, 3%, 1% a mais de resultado em um e-commerce desse é muita coisa. Talvez para você possa não parecer tanto se você está olhando para um e-commerce que está começando agora, faturando 10 mil por mês, 50 mil, né? Pô, 50 mil, 1% é o quê? 10% é 5, 1% é R$ 500, né? Pô, R$ 500. Será que eu vou ter esse trabalhão todo aqui para acrescentar R$ 500? Será que, pô, vai fazer sentido? Vai fazer sentido o meu cliente assinar essa ferramenta aqui para a gente fazer essa análise? Cara, talvez no início, no D0, não faça. Mas eu tenho certeza absoluta que acima ali, um e-commerce acima de, cara, acima de 30, 50 mil já faz sentido ter esse tipo de ferramenta dentro. E eu recomendo demais. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só puxar aqui que eu tô com duas telas. E aí vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Peraí, cadê, gente? É tela para tudo que é lado. E vai segurando as perguntas aí que depois a gente bate um papo, tá? Peraí, deixa eu só achar a tela aqui. Pronto. Me fala aí se vocês estão vendo a tela de um dashboard. Estão vendo um dashboard aí? Manda aí para mim no chat. Aparecendo? Boa, beleza. Fechou. Então vamos lá. Essa ferramenta aqui, pessoal, que vocês estão vendo na minha tela, chama Praxis. A Praxis é uma ferramenta para análise de dados avançada para e-commerce. Inclusive, tem o pessoal da Praxis aqui, que eu quero chamar para a gente poder bater um papo junto. Quem está aqui na área? É o Gabriel? Gabriel, você tá na área aí? Eu vou pedir para você liberar seu áudio, tá? Peraí. Deixa eu, deixa eu te localizar aqui. Vou pedir para você liberar o áudio
para a gente poder bater esse papo junto em cima da ferramenta e das análises que a gente pode trabalhar aqui, beleza? Foi. Vê se libera Fala, aí. Lucas. Tudo bom? E aí, beleza, meu querido? Beleza. Bom demais. Você tá com um vídeo aí? Vou pedir para Vou você ligar. liberar também, é que tava mostrando que eu não podia. Ah, tá. Vê se tá liberado aí. Ainda não. Ué, por que será? Cara, eu não sei. Não é uma configuração aqui do Zoom, não. Não consigo fazer a liberação disso. Não, mas tá tranquilo. Também a gente tá pequenininho. Beleza. Quem tá vendo a gente, o que importa mesmo é a ferramenta. Cara, vamos lá. Trazendo todo esse contexto aqui para o pessoal sobre análise de dados, métrica para e-commerce, o que que faz sentido a gente analisar em um primeiro momento, né? Então, por exemplo, alguém jogou ali, pô, o CAC, o CAC alto, o que que pode significar, né? Onde que pode estar o problema? CAC é o custo por aquisição do cliente. Então, a gente vê aqui logo no dashboard da Praxis algumas métricas relevantes que eu considero métrica primária, pessoal, e a gente vê o CAC aqui, custo de aquisição de cliente, R$ 91. Mas o CAC, ele não me entrega o problema, no fim das contas ali, tá? Eu não consigo identificar isso ainda no CAC, mas a gente tem várias outras métricas que quando eu bato o olho aqui, já é um ponto de alerta e que nem sempre vai poder ser corrigido por mim, pelo gestor de tráfego responsável. Então, por exemplo, aqui, nesse e-commerce, a gente vê uma taxa de conversão que ela é bem abaixo da média de mercado. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a gente está com 0,65% nesse mês de fevereiro, tá? Na média geral do mês. Cara, o ideal era a gente ficar aqui entre 0,9 a 1, pelo menos. E a gente não está batendo isso. Agora, por quê? E aí a gente tem que fazer um processo investigativo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, janeiro. Janeiro ficou dentro da média do que a gente precisava. Vamos pegar aqui, dezembro, dentro da média, 0,76, ficou um pouco abaixo. Novembro, 0,97. E aí a gente começa a fazer uma investigação do que pode acontecer aqui. Ô, Gabriel, você quer dar uma pincelada aqui no dashboard, na tela inicial para a galera? Ah, eu acho que você se mutou aí. Deixa eu te pedir para você desmutar. Não, não muta seu micro, não, Ah, porque beleza. Basicamente, pessoal, o que que o painel de controle a gente busca trazer com o painel de controle, né? Ele é para ser basicamente um resumo da performance da loja. Então, tu bater o olho aqui, seja numa visão diária, numa visão mensal, e saber exatamente onde está o problema da loja e onde que eu tenho que atuar, né? Então, já consegue bater o olho e ver como é que está o ROI, como é que está o CAC, se tu está tendo lucro ou não, né? Então, pode configurar todo tipo de custo aí também para ter uma noção de lucro. Já tem ali aquela parte de investimento por desempenho da campanha também, que tu consegue bater o olho e ver quanto dinheiro está indo em cada segmento de performance, vamos dizer assim, e já ver também a atribuição de canal, e ali mais para baixo tem uma parte de DRE também, que vai bem nesse estilo de financeiro. boa, boa. E aí, o pessoal, seguinte, aqui dentro da ferramenta, essa é a tela inicial, tá? Que é interessantíssimo que a gente não tem, por exemplo, analisando só gerenciador de anúncios aqui, tá? A Prax, ela vai integrar com as fontes de tráfego, ela vai integrar com Meta, com Google, e ela vai integrar com a ferramenta, com a loja do cliente. Então, essa loja aqui, por exemplo, ela é Shopify, está integrada com a Shopify. Então, isso já exclui a necessidade de, tipo assim, pô, o cliente tem que me passar login e senha, o cliente tem que fazer meu cadastro lá. E aí você tem que olhar gerenciador em uma tela, você tem que olhar Shopify em outra, e Google Analytics em outra, e aí você fica perdido. Por quê? Qual que é a grande dificuldade? Nem é simplesmente ter dados, é transformar esses dados em informação. Então, para mim, o ponto-chave aqui dessa ferramenta que a gente usa para todos os nossos clientes é exatamente isso. Ela compila vários dados de várias fontes e entrega isso de forma organizada para a gente, entrega informação para a gente, porque aí a gente já bate o olho e a gente já consegue tomar ações relevantes para a marca ali, beleza? Vamos navegar aqui agora. Ô, Gabriel, você quer explicar para o pessoal, porque às vezes o pessoal tem dúvida. O que que é o CPA?
e o que que é o CAC, que a ferramenta mostra. Porque, pô, o CAC está muito Claro. mais alto, mas o CPA, ele está bem mais baixo. Qual que é a diferença disso? Então, essa loja provavelmente, depois, quando a gente for ver recompra também, vai ter uma recompra alta, né? O que que a gente faz de cálculo? A gente, no CAC, vai considerar só cliente novo, né? E Público o frio. CPA vai considerar todos os clientes. Então, o CPA vai ser basicamente um custo por compra e o CAC um custo por compra de um cliente novo, né? Total. Então, CAC, galera, é tudo relacionado ao público frio, que nunca comprou com a marca. Então, olha que isso é muito massa, tá? O Gabriel tocou no ponto de recompra, a gente tem uma tela de recompra aqui. Então, tipo assim, às vezes, e isso você tem que mostrar para o cliente, porque se você não conseguir mostrar, cara, o cliente ele vai duvidar, entendeu? Ele precisa ver para crer, não tem jeito, ele tem que ver o número, ele tem que ver o dado. Às vezes, o que que acontece? Você está rodando uma campanha de conversão para compra para um e-commerce, e lógico, o que que escala um e-commerce? É público frio, a máquina tem que girar, não dá para você rodar só para público quente, né? Não sei se fosse uma Virgínia da vida, influenciadora gigantesca que fizesse só remarketing, e aí você já ia faturar milhões por mês, mas não é o caso da maioria das marcas. Então, precisamos utilizar público frio. E aí, qual que é a visão limitada? E é muito culpa do gestor que gere a conta para o cliente, porque ele tem que mostrar isso. Então, estou rodando uma campanha para público frio e está ali, por exemplo, ROI de 4 vezes. Retorno sobre investimento do anúncio de 4 vezes. Aí o cliente fala, pô, mas 4 vezes para mim está muito pouco, eu precisava de pelo menos 5. 4 vezes eu tomo prejuízo. Tá, mas espera aí. É um ROI de 4 vezes em um público frio. Tá vendo aqui o CPA 37 é um resultado muito mais saudável. O que que significa? Eu vou trazer um público para a base e eu vou trabalhar a recompra daquele público ali. Então, cara, se esse cliente ele compra pelo menos mais uma vez com você, suponha que ele vai manter o ticket médio dele, aqui a gente tem um ticket médio de 366. Cara, aquele ROI que era de 4 vezes, se ele compra mais uma vez, ele sai de 4 para 8. E o cliente ele não vai ver isso, ele não vai saber disso se você não mostrar isso para ele. Então, às vezes, onde que o gestor perde o cliente? De tipo, o cliente ficar insatisfeito e achar que o resultado tá ruim, que não vai dar certo por conta disso. Ele precisa entender todo aquele ecossistema dele ali. Se a gente vem aqui na parte de recompra, a gente tem um resumo aqui dentro, tá? Deixa eu puxar aqui últimos 90 dias para a gente ter uma amostragem maior, beleza? Vamos pegar aqui os últimos 90 dias. Então vamos lá. Total vendido no e-commerce, tá? Como um todo, 492 mil. Total vendido em pedidos de recompra, 298 mil. O que que significa isso aqui, o dado? 60% é recompra, que é uma taxa boa, assim, de recompra. Então, é relevante. Aquele cliente está pagando R$ 100, está gastando, tem um ROI de 4x no público free, calma, porque 60% daquilo ali vai recomprar de novo em algum momento, tá? E aqui a gente tem alguns dados com relação aos pedidos, né? Aqui é faturamento, aqui em cima. Aqui são os pedidos feitos, quantos pedidos de recompra. Então vocês podem ver que o percentual sempre vai bater muito, não vai ser exato, porque tem diferença em total vendido e tem a diferença no número de pedidos ali, tá? E aqui embaixo, algo que é muito interessante, porque isso aqui vai ajudar a gente a trabalhar a parte de régua de relacionamento, tá? Eu não sei se isso aqui, se esse dado está realmente correto. Pode ser que exista um bug ali na Shopify. Depois a gente pode até ver isso, viu, Gabriel? Porque eu não acredito que isso aqui, e eu já puxei outras vezes essa página aqui, e não tinha essa distância toda, não. Dias entre primeiro e segundo pedido. O que a gente pode fazer é puxar um período maior, né? Porque como a gente está filtrando só o público pós-Black Friday, ele pode alterar, né? Mudou, Mas mas não mudou tanto também. tá em 12 meses aqui, eu vou dar um F5 aqui, vamos voltar aqui. Não faz tanto sentido, né? Por conta, pô, se 60% é recompra na média,
eu não posso ter um gap da primeira compra para a segunda de 500 dias, não. Isso não bate. Sendo que mês a mês eu tenho 60% de recompra, pode ser algum bug lá na Shopify. Isso é até importante aí, porque quem repassa isso para a ferramenta é a loja virtual. Então pode ser algum bugzinho, alguma desconfiguração na Shopify. Foi até bom a gente ter visto isso aqui, que a gente, vocês dão um confere lá, porque deve ter mais cliente Shopify com essa divergência aqui de dados. Mas o ponto principal aqui, galera, a gente consegue identificar o período entre a primeira compra para a segunda compra, primeira compra para a terceira compra e por aí vai. Isso permite que a gente trabalhe a parte de CRM do cliente da melhor maneira possível. Então, tipo assim, cara, se eu tô com um gap muito grande da primeira para a segunda compra, vamos supor, pô, 90 dias, seu cliente considera o ideal 45 dias. O que que você vai fazer? Você vai utilizar ferramentas de CRM, por exemplo, aqui para e-commerce a gente só usa MailBiz. Inclusive eu tenho cupom MailBiz para vocês ali depois também. E o que que a gente faz? A gente constrói uma régua de relacionamento para o nosso cliente. Então, o cliente fez a compra, daqui, vamos supor, 7 dias, ele vai receber uma mensagem, 7, 10, 15, depende do prazo de entrega, tá? Vai receber uma mensagem assim, pô, e aí, você recebeu o seu pedido? Tá satisfeito? Gostou? Etc. Você vai nutrindo aquele lead ali, até chegar em um ponto, vamos supor, 30 dias, 45 dias, você manda uma oferta para ele que faça sentido com o primeiro pedido que ele fez ali. Então, vamos supor, comprou uma saia no e-commerce ali de moda feminina. Pô, faz sentido você comprar esse top aqui agora, porque ele combina com essa saia. E por aí vai. E aí a gente trabalha toda a jornada do cliente dentro do LTV dele, tá? Então vamos supor que o cliente ele fica ali 2 anos na marca, em média ele gasta R$ 2.000. Pô, primeira compra ele gastou 366, ticket médio ali. Provavelmente ele vai fazer mais 7 compras aqui com a gente. Então eu quero encurtar esse período de tempo para gerar mais resultado para ele, tá? Então aqui a parte de recompra. Ponto relevante aqui, eu acho que dá até para puxar um período maior, né? Vamos ver até onde vai aqui. Não sei se é infinita a parada, mas vamos pegar aqui. Nem lembro se esse cliente em 2021 ele estava na Shopify. Provavelmente não. Mas enfim, vamos puxar período gigantesco aqui que a gente tem. Por mês mesmo. Peraí. Vamos pegar janeiro de 2023 a janeiro de 2025. Aí. Vamos lá. Olha o LTV desse meu cliente. Então, um cliente meu, ele gasta com esse meu cliente, com esse e-commerce, no tempo de vida dele com a marca, por enquanto, R$ 1.103. Olha o CAC médio, custo de aquisição desse público frio, tá? O CAC, se estão lembrados, é quando a gente pensa em uma entrada nova na base. R$ 55. Olha a minha relação LTV sobre CAC. É quase 20 vezes. Como se fosse 20 vezes de ROI, tá? Aqui. Só que, pô, tô fazendo um filtro aqui em 2 anos. E é o que muita gente não consegue ver, essa visão de longo prazo. Todo mundo é muito imediatista, quer aquele resultado naquela hora. Só que, pô, você está disposto a gastar 55 agora e ter um ROI de 4, 5, 6 vezes, por exemplo, para em 2 anos você ter 20 vezes de ROI? Que outro investimento te dá isso? Nenhum. Né? Nem Selic hoje, pagando 15% ao ano, vai te dar esse retorno em 2 anos, né? Não tem como. Então, isso aqui é muito relevante e para você mostrar isso para o cliente, isso muda demais a percepção dele sobre o negócio dele, que muitas vezes ele não tem. Galera, vocês ficariam abismados de tipo assim, e-commerce grandes com faturamento milionário e a galera não tem esses dados aqui na ponta da língua. Por quê? Porque não tem o dado, mas não tem essa informação. Isso aqui é informação. Às vezes o dado está jogado, está separado, tem 1 milhão de ferramentas ali que não se conversam e o cara não consegue fazer esse tipo de análise, tá? Então isso aqui é Também, relevante.
Pode trazendo falar. um ponto que é legal. Claro que aqui na Mastercard a gente não vai entrar tão a fundo, mas se tu vai analisar clientes dessa mesma loja, tu vê, por exemplo, eu fui dar uma olhada, tem cliente que comprou a primeira vez dia 7 de maio de 2021 e a última vez fez esse mês e já tem quase 80 pedidos com a loja, né? Quase 36 mil reais com a loja. Então, esses caras que compram muito vão carregar muito esse LTV e vão acabar Total. pagando pelos clientes piores, vamos dizer assim. Exato. A gente não pode abrir aqui, galera. Eu não posso clicar aqui nessa aba de clientes, porque vai aparecer dados dos clientes do meu cliente. Então, não dá para a gente fazer isso, não. Mas isso aqui é incrível. Por quê? Porque vocês vão conseguir fazer a análise RFM em cima da lista do seu cliente. Então, vocês vão conseguir pegar os top, vamos supor, quero os top 20, top 50 clientes que têm a maior recência os que compraram mais recente, por exemplo, os que compram com a maior frequência, igual o Gabriel falou, pô, esse aqui tem 80 compras. Os que mais gastaram com a marca, pô, esse aqui gastou 20 mil, 30 mil, 50 mil. E aí, o que que dá para fazer? Pô, vou baixar essa lista e vou testar um lookalike, por exemplo, dentro da meta. Ou vou pegar essa lista e vou trabalhar ações específicas desses clientes dentro do CRM, lá dentro da MailBiz, por e-mail marketing, por WhatsApp, e vou fazer uma ação especial, né? Pô, quem sabe não rola até um desafio para essa galera me entregar conteúdo GC, que funciona pra caramba, converte demais. Não dá para você sair pedindo conteúdo GC para toda a base, mas para a base do comprou com você 20 vezes, 30, 40, 80 vezes, cara, certeza absoluta que aquele cliente vai gravar um conteúdo para você. Até porque você vai fazer uma gracinha para ele, vai mandar um presentinho, alguma coisa. Então você vai ter material para aquilo ali, tá? Então isso aqui é muito massa e esse tipo de análise ele tem que ser feito, viu, pessoal? E aí Aqui, também é legal de ver aquela análise ali de CPA versus CAC, porque mostra claramente a diferença se montando conforme tu vai melhorando a recompra, né? Se tu descer um pouquinho mais. aqui. Olha como os dados vão se afastando conforme a base volta a comprar mais, né? Conforme a recompra vai aumentando, o Isso. CAC e o CPA se Uma distanciam. distância grande entre a linha, pessoal, é o que o Gabriel está citando aqui, tá? Então a linha Isso. laranja é o custo por aquisição ali, tá? E o azul é o CAC. Então, quanto maior for essa distância aqui, melhor, tá? Mais saudável para o e-commerce. Boa, vamos para a aba aqui de marketing para poder entender aqui um pouco do resumo, tá? Então, aqui a gente tem o investimento total feito ao longo de todo esse período, no caso, esses 2 anos, tá? A receita total, o retorno sobre o investimento, o CPA médio e a taxa de conversão média, beleza? Aqui, se esse e-commerce trabalhasse o marketplace, então a gente teria esses dados também, estaria vinculado ali. Então a gente tem aqui, por exemplo, sessão versus taxa de conversão, para poder entender métricas, e aqui a gente pode inclusive mudar. Então, por exemplo, sessão por total vendido, por exemplo, tá? Investimento em marketing sobre ROAS, sobre o ROI geral da marca, tá? Mas aí depende da marca configurar a ferramenta também com todos os custos envolvidos nela, que está aqui embaixo, ó, aqui no canto esquerdo, estão vendo aqui nessa barrinha, custos, tá? Então aqui, por exemplo, com relação ao CPA. E aqui, isso aqui é massa demais, tá, galera? Isso aqui é massa demais. E aqui ajuda a gente entender onde está o principal gargalo na jornada do cliente dentro do e-commerce. Isso aqui é um funil, o funil de vendas de um e-commerce. Então, número de sessões geradas, número de carrinhos adicionados, número de checkouts, número de pedidos e número de pedidos pagos, a ordem concluída de fato ali, tá? Então, se a gente vem aqui de sessão para carrinho, temos uma taxa de conversão de 10%. É bom ou não? Tem até o histórico aqui, que é super legal. É bom ou não? Cara, depende. Vamos pegar aqui um benchmarking de mercado. A Praxis ela entrega um benchmarking aqui. Você quer explicar como que vocês calculam esse benchmark aí, Gabriel? Isso, a gente pega com base no histórico geral, né? Até a média histórica a gente pega da loja inteira
E aí, para ter ela perfeitinha, a gente precisa conectar, às vezes, o Universal Analytics também, né? Então, por isso que alguns números ali, como o checkout para pedido captado, ficam um pouco acima, porque a gente não tem os dados antigos, né? Se tu for ver ali em cima, a gente está com dados só desde o GA4. Sim. Mas aí a gente já consegue puxar toda a visão, né? E comparar o padrão da loja. Boa. Agora, esse benchmarking aqui, essa coluna de benchmarking, é um benchmarking de todos os clientes dentro da Prax? Isso, da base de dados inteira, na verdade. Boa, isso aqui é legal. Então, galera, isso aqui ajuda muito, tá? Tudo bem, é a base geral de todos os clientes que existem na Praxis. Então, vai ter variação de nicho, dentro do próprio nicho, ticket médio de produtos, etc, tá? Então, para você ter um benchmark mais fidedigno, né? O que que é o ideal, por exemplo, aqui na agência Rei? A gente atende 180 clientes, então a gente tem vários clientes do mesmo nicho que trabalham em tickets parecidos. A gente tem uma ferramenta de automações de inteligência artificial para gestão de tráfego, onde a gente consegue criar. Eu pego todos os meus clientes, está conectado via API da Meta, todos, um grupo de clientes que eu quero analisar, e aí eu puxo aquele dado daquele grupo, e aí eu tenho um benchmark. Então vamos supor que nesse nicho aqui, nicho X, eu teria que 12. Exemplo, tá? E aqui na minha média, nesse período dos últimos 90 dias que eu filtrei aqui agora a gente está em 8,58. Então, a gente consegue identificar onde que a gente pode ter o principal gargalo, tá? Então, seção para carrinho, carrinho para checkout, checkout para pedido e pedido para pedidos pagos, beleza? Bom, aqui dentro, campanha, um resumo geral. É como se fosse um espelho, tá, galera? De Meta e Google. Vocês conseguem ter esse espelho aqui. E aqui, se o cliente está trabalhando com desconto, tá? Então, por exemplo, aqui tem cupom de desconto rolando. Então, quanto que vendeu com desconto e quanto que ele deu de desconto nesse período. Isso aqui é muito massa. Por quê? Porque o cliente pode chegar em um momento e virar e falar assim, porra, sei lá, né? Eu tô dando aqui 10 mil de desconto por mês. Será que faz sentido eu tentar diminuir esse percentual, mudar a estratégia para aquisição, deslocar essa verba aqui, por exemplo, levar para um desconto progressivo para ver se eu fico mais saudável, por exemplo, entendeu? Porque, pô, isso aqui é um custo, né? 43 mil, isso aqui é basicamente custo, é grana. Então, o que que ele pode fazer aqui, né? O que que ele pode testar aqui dentro? E o Isso que aí o é. pessoal usa muito também, esse painel, é principalmente para influenciador e também para acompanhar cupom de primeira compra, cupom de cliente VIP, né? Então, tu pode combinar o painel de clientes ali, vou oferecer um cupom só para meus clientes campeões, e aí depois tu acompanha no painel de desconto se ele está gerando retorno ou não. Boa, total. É uma marca que trabalha com muito influenciador, galera. Isso aqui é a mão na roda para poder fazer essa análise. Vamos aqui. ah, Tem alguma. Aqui na parte de pedido, sabe se tem informação sensível aqui? Eu não lembro, Gabriel. Se aparece alguma. Não, não. Eu acho que a parte principal aí que também a gente mais utiliza seria a parte de regiões, né? Então, tu conseguir acompanhar maior e menor ticket, até foi um feedback teu, né, para ferramenta. Sim, sim. Vamos puxar aqui, galera. Isso aqui é bem massa, tá? Então, nos últimos 90 dias, visão geral regional de todos os pedidos, tá? Número de clientes aqui, estados atendidos. Então, se a gente for pegar aqui mais pedidos em São Paulo, maior taxa de aprovação ali no Pará, etc., menor número de pedidos. Então, é legal a gente identificar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, vamos filtrar de pedidos pagos do maior para o menor. Então, temos aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, por exemplo, tá? Então, olha aqui o que que é legal de entender para a gente pensar em alguma ação, ó, Espírito Santo, tem até maior. Vocês estão vendo aqui em taxa de aprovação? Olha só. Pô, Bahia está com 90%, Espírito Santo está com 93%, São Paulo está com 82%, Minas 83%. Será que não vale a pena
a gente direcionar uma campanha específica lá dentro do gerenciador de anúncio, pô, vamos veicular um anúncio aqui focado ali no Espírito Santo, focado ali nos lugares com a maior taxa, né? Aqui, por exemplo, temos Pará com 100%. Tudo bem que é um volume bem menor, né? Então, você tem menos amostragem, então esse percentual aqui, ele pode ser tanto muito bom quanto muito ruim. Aqui foi para o lado muito bom, né? Então, quanto mais amostragem, a média ela fica mais justa, assim, tá? Mas a gente consegue fazer esses testes. Aqui, inclusive, ó, vamos aqui por ticket médio, ó, isso aqui é legal também. Então, São Paulo 330, Minas 320. Pô, se a gente pegar aqui Bahia, 403. De 320 para 403, isso aqui dá o quê? Tipo, 30% a mais praticamente. É bastante coisa. Tudo bem, por que que pode puxar mais ticket médio lá? Talvez o frete, que vai pagar um pouco mais caro no frete. Então, acima de X tem frete grátis, a galera compra mais ali. Mas, pô, isso aqui é um indicativo legal. Com 90% de taxa de aprovação, será que não vale a pena a gente rodar uma campanha 100% direcionada para a Bahia? Dado esse ponto, olha aqui outra coisa que é super relevante. Olha essa última coluna. Desconto por pedido pago. Isso aqui é super legal. Olha só, R$ 13 só. Ou seja, tá super saudável lá na Bahia, porque olha aqui, no Paraná tem 54%, R$ 54 de desconto por pedido, por algum motivo. Não sei o que pode ser, se foi uma ação específica, etc, né? São Paulo, 33, Minas, 25. Pô, Bahia aqui, maior taxa de aprovação, ticket mais alto, o menor valor aqui de desconto por pedido. Então tá muito saudável essa operação na Bahia. Tem uma amostragem legal, ó. Foram 40 pedidos capturados, 37 pedidos aprovados. Bem relevante isso aqui, tá? E aí, tipo assim, quando que você conseguiria fazer uma análise dessa sem a ferramenta? Nunca, entendeu? Como que você ia encontrar esses dados aqui? Tem jeito, vocês não iam fazer isso. Jamais. O que é legal aqui? Produtos, né, Gabriel, para a gente poder ver. Produto é massa também. Isso. Boa, vamos lá. Aqui em produto, galera, a gente tem a análise da curva ABC, tá? Vocês já ouviram falar na curva ABC, os produtos mais vendidos. E a curva ABC, ela segue muito o princípio de Pareto, né? Vocês já ouviram falar no princípio de Pareto? Então, aqui dentro do e-commerce, o que que a gente traduziria isso, né? 20% dos produtos geram 80% do resultado. Basicamente isso, tá? Então, se a gente pegar aqui, o que que a gente pode analisar? Vamos ver aqui, ó. Vamos filtrar de total vendido. Total vendido. Do maior para o menor. O que a gente tem aqui? Essa coluna aqui, o cliente, se ele preencher, vai gerar insights bem foda assim para a gente, tá? Por quê? Porque ele vai me falar no vestido X qual é o custo dele, para a gente entender margem por produto. Por quê? Beleza, pode ser que esse vestido aqui, pô, ele converte bem pra caramba, tá vendendo demais, ticket legal e tal, mas suponha que a margem dele fosse tipo 30%. E aí, se eu fosse aqui para baixo, achasse um produto que eu tenho margem de 80%, só que não vendeu tanto. Por quê? Pô, provavelmente esse produto não foi muito bem explorado. Talvez ele tá largado ali nas campanhas. Talvez que tá pegando só em campanha de catálogo aquele produto. Então, o que que vale a pena? Pô, peraí. Se esse produto me dá uma margem boa, tem um ticket legal, mas tem um volume pequeno de vendas, deixa eu isolar uma campanha só para esse produto. Vou subir aqui, por exemplo, uma campanha de Vantage com 5 criativos de diferenciação em cima daquele produto ali, para tentar forçar a venda dele, porque eu tenho mais margem. Então, por mais que o meu custo de aquisição seja mais alto naquele produto, tá tudo bem, porque eu tenho uma margem que sustenta aquilo ali. Mas para isso, o cliente ele tem que vir aqui, né, Gabriel, em custos e preencher os dados de custo, né? Para ele poder me gerar essa coluna Na aqui. verdade, essa parte a gente vai pegar direto da plataforma, né? Então aí a gente vai conseguir ver exatamente por produto qual que é o custo, né? Boa, Então a gente boa, já puxa nativo do Shopify, da Trade, da nuvem, de qualquer plataforma que seja, né? boa. Mas entra de novo, né? Se o cliente ele não dá um input lá na plataforma do custo, né? A gente nunca vai ter esse dado.
Isso, ou pode ter um valor percentual que a gente coloca ali na aba de custo que nem tu falou, né? Então, o CMV médio é 20%, 30%. Aí tu Sim, imputa ali sim. e a gente leva esse número em conta. É, é. É, o que eu vou recomendar fortemente, né, para esse cliente é da gente poder rever isso aqui para ver se, pô, todos os custos estão certinho lá dentro, porque aí a gente consegue trabalhar, galera, de uma forma, de um nível de detalhe que, assim, cara, seu concorrente não trabalha, entendeu? Eu não sei se vocês já viram algo parecido aí em outro lugar, mas é muito raro ver uma análise dessa aqui, entendeu? Profunda desse jeito. Você trazer isso para o cliente, você gerar esse insight e não virar só para o cliente falar, pô, é, já fiz tudo aqui no gerenciador, não tem mais o que fazer, porque, cara, a cada dia que passa, a inteligência artificial das fontes de tráfego, elas estão mais cabulosas. Então, hoje a gente vê a Advantage Plus funcionando super bem, coisa que há 2 anos atrás não funcionava. Daqui a pouquinho, vocês não têm que subir mais criativo no gerenciador de anúncio. Aqui na agência mesmo, a gente tem um braço de IA, tecnologia, IA e automação, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta nossa mesmo, onde a gente vai empurrar um criativo para o Google Drive, a campanha vai ser subida automaticamente pela API. Eu nem coloco a mão no gerenciador de anúncio. Então, por isso que eu falo, o trabalho do gestor de tráfego, do jeito que é hoje, que a maioria faz e conhece, tá com os dias contados, porque o trabalho tem que ser consultivo e estratégico, operacional, mão na massa, automação e IA já já, eu não dou 2 anos, tá fazendo tudo aqui pra gente. E, pô, se o cliente pegar e fizer isso sozinho, ele vai te demitir, ué, pra que que vai precisar de você? Então, você tem que conseguir fazer a análise consultiva e estratégica e entregar o que o cliente precisa, que é o resultado. E o cliente não quer ter que fazer isso. Mas, pô, se ele tá te pagando uma nota ali e ele descobriu que para subir uma campanha só tem Advantage Mais, nem consigo segmentar mais conjunto de anúncio, para que que ele vai precisar de você? Para falar que no investiu X, faturou X e pronto, no gerenciador de anúncio ali da meta, ele mesmo vai pegar e vai fazer isso aí. Então a gente precisa desse tipo de ferramenta, galera, para a gente conseguir gerar mais resultado, tá? E eu recomendo demais. Por quê? Porque isso aqui é a análise avançada para um e-commerce. Vocês podem ver, né? Não é um bicho de 7 cabeças a gente poder entender isso aqui. Pô, mas tem que estar no seu dia a dia. Você tem que estar nessa pegada de análise, de investigação de dados, cruzar as informações para conseguir traçar uma parte estratégica melhor e efetiva aí para o seu cliente, tá? Ô, Gabriel, vamos abrir aqui para pergunta da galera. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre a Prax? Eu não vi o chat aqui o tempo inteiro, então se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre análise de dados, sobre a ferramenta, tem cupom? Cara, eu tenho um link especial aqui que você pode testar a Prax por 14 dias, tá? De forma gratuita. Deixa eu pegar esse link aqui. Enquanto isso, pode E mandando aí, aí galera. o pessoal contatando ali, já preenchendo o link, a gente já chama no WhatsApp e já marca uma reunião, mostra a ferramenta com calma, já faz todo o processo certinho. Boa, boa. Pera aí, deixa eu pegar aqui, galera. É tanto link na minha vida aqui, velho. Que loucura. Pera aí, pera aí. Cadê? Caraca, velho. Não tô achando meu link aqui, não, sou. Você tem meu link aí, Gabriel? Faz? Você sabe? Eu vou pegar aqui. Achei que tá na conversa do nosso grupo aqui. Eu não tô achando ele, não. Pois eu até fixar lá. Pô, peraí. Vê se acha ele aí, vai ser mais fácil. Estou procurando aqui também. Eu já mandei ali no chat o link. E o Marcos perguntou o preço da ferramenta. A gente tem dois Tá bom. planos. Um plano que vai ter a parte de marketing e pedidos, que vai ser 149 mensais, e o plano com todos os painéis, com essa parte financeira, clientes, produtos, vai ser 399. Não. O Rafael ali perguntou de integração com a WBuy. A gente ainda não integra com a WBuy, mas a gente tem vários clientes WBuy que usam Bling ou Tiny, que a gente consegue puxar os dados também via RP.
Galera, qual que é a minha dica aqui, tá? Para vocês? É não assumir você assumir o custo para o seu cliente, tá? É o cliente que tem que pagar a ferramenta. Não é você como gestor de tráfego. Se você quiser fazer isso, tem duas formas, tá, de fazer isso. Então, por exemplo, pô, já tem um cliente descobrir a Praxis hoje. Você não vai absorver esse custo para ele, mas você pode repassar esse custo para ele. Você vai fazer o pitch dessa ferramenta para ele. Cara, tem uma ferramenta aqui de mercado que vai mudar o nosso jogo. Tá aqui. Pega os 14 dias, integra lá para ele e faz uma call com ele e mostra tudo que eu mostrei isso aqui para vocês. Outra opção, pô, vai entrar um cliente amanhã. Cara, o que você pode fazer? Embutir o custo da Praxis na sua mensalidade, se for o caso. Pode fazer muito mais sentido. Então, tipo assim, pô, cobro R$ 1.000 do meu cliente por mês, exemplo. Vou cobrar aqui 1.200, vou entregar a Praxis para ele, porque é um diferencial para o cliente. Você vai mostrar para ele. Você pode mostrar de um cliente seu, né? Mexe ali, some com o nome dele, e olha, a gente entrega isso aqui para você. Você tem acesso a esse painel. Você vai poder acessar isso aqui o tempo inteiro, você vai poder ter esses dados. A gente consegue fazer isso e aquilo, tá? Então, isso pode fazer muito sentido aí para vocês também. Tem essas duas formas de serem trabalhadas. Ali, como o Heitor perguntou da questão de gerir mais de uma loja com a mesma conta, né? Pode ser que tu tenha uma loja, uma conta da agência e dentro da conta da agência tem 10 lojas, né? Tu vai ter a visão das 10 lojas, vai ter um painel consolidado com a soma das 10 lojas e cada cliente vai ter o usuário acessando só a loja dele. Boa, boa. O ponto aqui, Heitor, é que cada conta é para um cliente, tá? Então, tipo assim, o cliente X vai pagar o preço dele, o cliente Y vai pagar o preço dele, tá? Porque a ferramenta é por cliente. Ah, não ficou claro? Cara, a mensalidade da ferramenta é por cliente, tá? Porque a ferramenta é do cliente, tipo, entendeu? A não ser que você queira assinar para ele repassar o custo, que é o que eu dei de ideia aqui. Mas com uma conta, você não consegue conectar vários clientes. É uma conta por cliente. Você tem a sua conta agência, mas lá dentro você vai ter seus clientes. Cada cliente paga o preço dele, beleza? Que é um ativo do cliente, né? De fato, isso vira um ativo dele, assim. Então, eu gosto de fazer o repasse, tá? Eu gosto de fazer o repasse. Ah, mais alguma dúvida, galera? ERP Links integra? Você viu aí, ô Gabriel? Ainda não, o Lynx a gente ainda não integra. Bling Tiny, por enquanto. Isso, Bling Tiny de RP e aí de plataforma de e-commerce é Tray, Nuvem, Bag, VNDA, Shopify Boa, e VTEX deve sair em seguida também. boa, boa. Top. Show. Aí, galera, vou mandar o link aqui de novo. Peguem aí os 14 dias gratuitos e qualquer dúvida, vocês vão chamar o pessoal lá da Praxis para poder fazer as integrações, para poder fazer esse onboarding individual aí. Apesar de vocês terem visto muito aqui eu explicado como que funciona, vocês vão ter toda a assessoria do pessoal lá dentro. Mercado Livre dá para ver algo, Gabriel? O Vander perguntou Sim, o aí. Mercado Livre e todos os marketplaces, a gente tem muito cliente que roda, por exemplo, via Bling como integrador, alguma coisa do tipo, a gente até separa nas análises, né? Tu consegue ter uma visão só de marketplace, uma visão só do e-commerce ou uma visão da operação como um todo, né? Então, loja física, marketplace, e-commerce, tudo junto, né? E que nem o Kevin ali perguntou, a gente faz todo o trabalho para não duplicar os dados, né? Então, a plataforma já identifica automaticamente se os dados estão vindo, por exemplo, da Nuvem Shop e no Bling tem integração com o Nuvem Shop, com dado vindo de lá também, a gente considera só a fonte primária, né? A gente vai considerar só a plataforma para esse dado. Top, boa, boa. Vocês têm um prazo assim, tipo, para WBuy, por exemplo? Tá no A backlog. gente tem demorado cerca de 2 semanas para cada integração nova de plataforma, então agora a gente está fazendo VTEX, depois a gente deve fazer ali em março a Magazord e em seguida provavelmente a WBuy pela quantidade de gente pedindo. Show. Top demais. Top demais.
Mas é isso, meu povo. Fica aí a dica, tá? A gente está usando isso aqui para todos os clientes de e-commerce. Isso aqui mudou demais o nosso jogo e a percepção de valor do cliente em cima do nosso trabalho por conta disso, tá? Deixa eu É, só esclarecer ali para Renata. pode falar. Basicamente, tu vai ter o teu usuário, né, com o teu e-mail, e aí dentro desse usuário tu pode adicionar as contas depois, né? Então, tu vai ter o usuário da tua agência e aí a partir dele tu cria contas das lojas e vai criando os usuários para cada loja, né? Então aí tu já direciona, o Lucas vai conseguir ver só a loja do Lucas. E aí a plataforma não vai liberar para ver todos os dados de todos os teus clientes. Boa. Show demais. Então é isso, galera. Aproveita aí, tá? Porque é só por esse link que eu mandei para vocês que vocês vão conseguir 14 dias gratuitos, tá? Se vocês forem no link oficial da Praxis lá no Google, vocês não vão ter isso, beleza? Então aproveitem aí e aproveitem esse conteúdo que vocês pegaram aqui para vocês já poderem pegar os 14 dias, integrar com um cliente e mostrar isso para o seu cliente, beleza? Não é um cupom, tá? É esse link. Esse link eu acabei de enviar. Beleza, galera? Já copia e cola aí, porque assim que eu fechar essa call, vocês não vão ter acesso a esse link mais, beleza? Fechou? Ó, vou dar aqui 10 segundinhos para vocês poderem copiar esse link aí, salvar e já fazer o cadastro aí para aproveitar os 14 dias. Fechou? Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido essa nossa call de análise avançada de dados para e-commerce. Gabriel, valeu demais pela parceria, pela ferramenta que é incrível. Tamo junto, vamos que vamos. Muito obrigado aí, Lucas. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Abraço. Tchau, tchau.